Olá pessoal, bem-vindos a mais um Passeio Sem Dúvidas. Bora fazer uma questão do Enem de 2020, diz o seguinte. Em A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói descreve com detalhes repulsivos o terror de encarar a morte iminente. Ilitch adoece depois de um pequeno acidente e logo compreende que se encaminha para o fim de modo impossível de parar. Nas profundezas de seu coração, ele sabia estar morrendo, mas em vez de se acostumar com a ideia, simplesmente não o fazia e não conseguia compreendê-la. E aí pergunta: o texto descreve a experiência do personagem de Tolstói diante do aspecto incontornável de nossas vidas. Esse aspecto foi um tema central da tradição filosófica marxista no contexto do materialismo histórico? Não. O marxismo ele trata dos modos de produção, da forma como a realidade econômica define a realidade social das sociedades e da luta de classes. Então não pode ser a letra A. Logicista, do propósito do entendimento dos fatos. Não, isso aí a gente não tem nada a ver com o tema da morte aqui. Utilitarista, no sentido da racionalidade das ações. Não, o utilitarismo lida com as ações que produzem o maior bem possível na sociedade. Ele quer criar uma moral 100% racional e 100% pragmática. Ele não trata aqui da morte, uma vez que a morte não é algo que você possa escolher, certo? Então não pode ser a letra C. Pós-modernista, na discussão da fluidez das relações. Não tem nada a ver aí com fluidez, pelo contrário, tem a ver com a certeza da morte, certo? Existencialista, na questão do reconhecimento de si. Sim, certo? O existencialismo primeiro trata da essência do ser humano, do que explica o ser humano. Para o existencialismo, o ser humano é aquele ser que tem, primeiro, consciência de si, certo? Ele sabe que ele existe. Segundo, ele tem a possibilidade de criar a si mesmo, ou seja, ele tem infinitas possibilidades de se inventar, de se produzir. Certo? É tanto que Sartre diz que no ser humano a existência precede a essência, ou seja, o ser humano primeiro existe no mundo e só depois ele define o que é que ele vai ser, certo? Esses dois aspectos estão presentes na ideia de morte, certo? Por quê? Na morte, primeiro você reconhece a si mesmo, você sabe que você um dia vai morrer, você tem consciência de sua existência, que é a característica, afinal, do ser humano, é ser o ser consciente de si. Segundo, com a morte, você vê que há uma limitação nessas possibilidades infinitas, né? O ser humano tem possibilidades infinitas, mas ele tem um tempo finito. Então, a vida do ser humano é escolher uma dentre possibilidades infinitas. Ele não pode escolher todas. Ele tem possibilidade, ele tem capacidade de escolher cada uma de suas possibilidades de vida, mas ele não pode escolher efetivamente todas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é limitado pela morte, ok? Então aí a mais correta é a letra C, perspectiva existencialista, ok? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Até lá!